Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui é a Maju, esse é o Devoradora de Livros e hoje é dia de resenha dupla neste canal. Hello my peoples, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Tudo beleza? Tudo sussa na montanha russa? Relax no durex. Antes de mais nada, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Acione o sininho para lhe avisar todas as vezes que eu aparecer aqui fazendo alguma bagaceira. Mentira, eu não faço bagaceiras. Sou uma pessoa comportada. Vou deixar uns links importantes aqui dos livros que eu vou falar e de outras coisas. Caso vocês queiram fazer as suas comprinhas, podem ir por esses links, tá bom? Vocês não pagam nada mais por isso, mas ajuda esta criatura aqui que vos fala e este canal recém-nascido. Muito obrigada, queridos. Me segue nas redes sociais, tá bom? Comenta aí, comentários legais, tá, gente? Existe uma diferença muito grande entre simplesmente criticar e colocar pra baixo e fazer críticas construtivas, sejam elas positivas ou negativas a respeito de algo. É bom a gente se ligar nisso aí, tá bom? Então, os livros que eu vou resenhar hoje para vocês, contar um pouquinho o que foi que eu senti, são esses dois aqui. Verity, que eu li no Kindle, tá? E Minha Sombria Vanessa, que de fato não é uma história de amor, igual fala aqui atrás, tá, meus queridos? Então, vamos começar falando sobre Verity. Gente, eu vi falando sobre esse livro a primeira vez no canal da Elaise Cidral. Ela fez uma resenha dupla sobre Verity e A Última Festa. E aí eu fui ler em conjunto com uma amiga minha do PET, que eu faço parte. Só que ela é meio assustada e ela ficou com medo da resenha de Verity e escolheu A Última Festa. Então a gente foi ler A Última Festa primeiro, né? Que eu não vou comentar porque, enfim. O livro, tá, gente? Sobre a menina não. A menina é um chuchu, é um amor. E aí depois eu decidi ler Verity sozinha, não é verdade? E assim, no geral, gostei muito, muito, muito mesmo deste livro. Neste livro aqui, a gente vai ter a Lowen, que ela é escritora, tá? Mas ela é uma escritora que não é uma escritora muito famosa, porque ela não gosta muito de dar entrevista, de fazer sessão de autógrafos, essas coisas assim. E por questões pessoais da vida dela, que você vai descobrir quando você lê o livro, ela está um tempo sem escrever, então ela tá meio sem dinheiro. Ela tá meio dura, precisando, né, de dinheiro. E aí, ela conhece o Jeremy, que é esposo da Verity, tá? Verity é uma mulher, uma escritora famosa, que por circunstâncias da vida está impossibilitada de escrever no momento. E aí você, quando ler, também vai descobrir porque que ela está impossibilitada de escrever no momento, tá? E aí eles se conhecem e participam de uma reunião em que a editora da Verity faz um acordo com a Lowen para ela dar continuidade à escrita desses livros, juntamente com a Verity, tá? E aí, por circunstâncias de cascalho, ela acaba aceitando e começa a pesquisar, né, fazer as pesquisas, as coisas para poder dar continuidade à história dos livros, que eram livros que ela não tinha lido, então ela tinha que ler e começar a entrar no universo dos livros, tá bom? Isso não é spoiler, tá, gente? Então podem ficar despreocupados. Só que aí a Lowen, ela começa a ler e começa a vivenciar coisas e descobrir coisas um tanto obscuras em relação à Verity, tá? Fica naquele suspense assim, bem tchan tchan tchan, sabe? A escrita desse livro é muito fluida, é muito fácil ler esse livro. Tem hora que você fica com vontade de dizer assim, puxa vida, velho, que mulherzinha filha da mãe. Mas, né, não vou dizer qual das duas é a filha da mãe, tá? Só pra vocês ficarem curiosos e irem lá ler. Mas é um livro que você... Tinha hora que eu tinha que dizer assim, Maju, querida, está na hora de parar e dormir, porque você não é um robô. Mas a escrita é muito boa, o livro é muito fácil de ler, é muito fluido. E o final desse livro
é a coisa mais... É a definição de quê, meus amigos? De inesperado? Eu ia dizer que era a definição de plot twist, mas eu não vou usar esse termo, tá? Foi muito inesperado o final do livro, pra mim. Eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem muito mal do final, dizendo assim, o final ficou aberto, não gostei, porque eu esperava outra coisa e tal, não sei o quê. Dentro do universo da história, pra mim, um final que é ruim, é quando você vê que não tem nada a ver, sabe? É tipo o final de Game of Thrones na série, mas enfim. Mas pra mim, ficou um final coerente, certo? Foi um final que eu parei e pensei assim, puta merda. Desculpa, tá, gente? Desculpa o palavreado. Mas foi literalmente isso. Eu parei e fiquei assim, meu Deus do céu. Eu botei a mão assim, eu disse... E fiquei até agora, tô até agora pensando neste final, tá? Não vou dizer a vocês. Pra mim foi uma leitura que valeu muito a pena. Os personagens são muito interessantes. Fiquei com um crush no Jeremy. Claro que eu fiquei, porque a descrição dele no livro é muito intensa. Quem lê vai saber do que eu estou falando. Quem não lê vai ficar só aí imaginando. Mas é muito intensa a descrição dele, a descrição do relacionamento dele com a esposa, né? Por causa das circunstâncias e tudo mais. Acaba tendo uma paixão aí no meio, toda essa história. E é uma coisa muito intensa, muito, sabe? Existem tragédias no livro, então é um livro que tem de tudo um pouco. Tem tragédia, tem romance, tem humor, tem mistério, tem suspense. Pra mim, foi um livro sensacional. Não colocaria 5 estrelas, óbvio que não. Mas eu colocaria umas 3 estrelas e meia aí nele, tá? Gostei bastante dessa leitura, pra mim foi uma leitura muito válida. E agora vamos para o outro, que é Minha Sombria Vanessa. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas foi um livro que eu marquei bastante. Comecei em rosa, depois destaquei umas outras partes que eu achei bem assim, marcantes, bem angustiantes, bem impactantes, né? Então eu marquei bastante esse livro. Esse livro, meus queridos, só tem que respirar fundo para falar dele, porque realmente é um tema muito pesadão. É igual a Isla, é pesadão, tá? Esse livro conta a história da Vanessa, que quando tinha 15 anos sofreu um abuso pelo professor dela. E aí ela já tá, acho que a época atual, que é em 2017, se eu não me engano, ela já tá com 32 anos. 31, 32. Se não tiver, não é um vídeo do Devoradora, na verdade, tem que ter. Então, acho que ela já tá com uns 32 anos, se não me engano, se não me falha a memória. E aí ela vê que esse professor tá sendo acusado de assédio, tá? Num colégio interno que ela estudou e que ele trabalha há décadas, tá, gente? E aí se desenrola toda a história dela com ele e todos os traumas que ela viveu. Este aqui, sem dúvida, é um livro que tem hora que você tá lendo, você tem vontade de jogar ele a qualquer lugar e dizer, ó, tô de saco cheio. É um tema muito pesado, porque nós como seres humanos, né, fazer igual a... Como é que é, né? Inês Brasil. Não é Inês Brasil não, tô falando da ex-BBB lá, da Boca Rosa. Nós como seres humanos, a gente tende a julgar muito, né? A gente tem um preconceito muito grande, né? Um preconceito muito grande em relação às histórias. E quando não se está na pele da outra pessoa, é muito fácil você julgar, você dizer, tá fazendo errado, eu faria de uma forma diferente, eu faria melhor, né?
Mas assim, só quando a gente vive uma situação, a gente tem envergadura moral para falar a respeito dela, né? É muito fácil dizer que no lugar daquela pessoa eu não tinha matado, no lugar daquela pessoa eu não tinha denunciado, ou eu tinha denunciado, né? Então é muito... Você lê o livro e você, pelo menos eu, né? Eu fiquei numa autocrítica muito grande, porque eu ficava revoltadérrima com a Vanessa. Eu dizia, ai, que menina mais sem ação, que menina mais aluada, que menina mais, sabe? O pessoal diz que é porque eu sou geminiana e eu não sou romântica, tá? Eu até sou romântica, assim, em algumas coisas, mas em outras, não. Tá? Eu não sou muito fã desse negócio de signos. Eu escuto assim, tiro onda, brinco, dizendo, eu sou geminiana, tá, não sei o que, mas não é a minha base de crença real, tá? E assim, foi um livro que me trouxe angústia de uma certa parte e raiva numa outra parte, e por outra eu conseguia entender. Sendo mãe e lendo esse livro é uma coisa muito forte, porque o tempo todo eu ficava pensando, e se fosse a minha filha no lugar da Vanessa, o que é que eu faria se eu fosse a mãe da Vanessa? É muito forte, porque a Vanessa, em toda a história do livro, ela tenta romantizar aquilo ali, tá? Toda a situação que ela passou, e no final apenas é que a gente entende o porquê que ela romantiza aquilo ali. Eu vou tentar achar aqui uma das marcações que eu fiz que justamente fala sobre isso, tá? Eu não consegui achar, porque eu também não tenho certeza se eu marquei, foram tantas marcações, eu não tenho certeza se essa parte de fato eu marquei. Mas tem uma parte no livro que a Vanessa tá conversando com a psicóloga dela, e aí ela fala assim pra psicóloga, tem que ter sido uma história de amor. Isso tem que ser uma história de amor, porque se não for, o que será a minha vida? O que foi a minha vida? Porque começou com 15 anos e durante até os 32, a vida dela foi aquilo para ela, né? Então é mais ou menos assim que ela coloca, que tem que ser uma história de amor por causa disso. Porque se ela assumir que foi um abuso, a vida dela toda terá sido um abuso. Então assim, são cenas muito, muito fortes, tão fortes que eu fiquei pensando, e aí eu fui falar com uma amiga minha que é advogada e conversar um pouco com ela sobre essas leis, porque nos Estados Unidos 15 anos ainda né, menor de idade e é considerado estupro. No Brasil as leis são um pouco diferentes, né? É de 14 anos para baixo, e aí tem uns pontos específicos que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é bem interessante esses pontos. E esse livro, de fato, foi um livro que mexeu comigo, porque tem cenas muito fortes nele, tem descrições de atos muito fortes, muito detalhados, sabe? E você fica pensando assim, meu Deus, como é que pode? E era um colégio interno e ele trabalhava lá há muito tempo e existiam boatos, e por ser um assunto acho que tão forte e tão pesado, algumas pessoas escolhem passar pano em cima e fazer vista grossa. E assim, pra mim foi uma leitura boa, tá? Mas eu poderia ter lido no Kindle, porque eu já tinha baixado o MOB dele no Kindle, né? Mas acabei comprando o livro, não me arrependo, mas se eu tivesse lido no Kindle também, tivesse escolhido outro livro no lugar desse pra ter físico, eu escolheria outro livro no lugar desse pra ter físico. A obra é muito boa, é muito bem contada, é muito bem estruturada, mas causa uma revolta, um sentimento lá dentro, sabe, de asco, como dizem muitos livros, tá? Acho que só cada um lendo mesmo para saber os sentimentos que vai ter, a experiência que vai ter e tudo mais, tá bom? Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo e até o próximo. Tchau!